E agora, para iniciarmos o bate-papo com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, convidamos ao palco a diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, professora doutora Angélica Benatti Alvim, os professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Sami Bussab e Maria Isabel Vilac, a aluna Vitória Braga, representando o corpo discente, e o arquiteto maquenzista Paulo Mendes da Rocha. Passamos a condução dos trabalhos para a professora doutora Angélica Alvim. Boa noite a todos. Novamente, é com muita satisfação que nós recebemos hoje o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, formado nessa escola. Seja bem-vindo, Paulo. Eu vou ler rapidamente o currículo do Paulo. E a dinâmica aqui, no fundo, é um bate-papo. Vamos, de fato, deixar o Paulo falar o que ele pretende falar para a gente. O professor Sami, a professora Isabel, a Vitória, eles têm algumas perguntas, mas nós vamos aqui estar conversando sobre arquitetura, sobre escola, sobre o que o Paulo quiser. Paulo Arquias Mendes da Rocha nasceu em 28, em Vitória, no Espírito Santo, e formou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, em São Paulo, em 1954. Convidado por Vila Nova Artigas, passou a lecionar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a partir de 1959. Afastado da universidade em 69, voltou a lecionar em 1980, recebendo o cargo de professor titular em 98 e professor emérito em 2010. Foi autor de inúmeros projetos e obras de referência, entre elas o Ginásio do Clube Atlético Paulistano, em 1957, quando recebeu o Grande Prêmio Presidência da República na 6ª Bienal de São Paulo. O Pavilhão Oficial do Brasil, na Expo 70, em Osaka, Japão. O Museu Brasileiro da Escultura, o MUB, em São Paulo, em 87, obra que lhe valeu a indicação para o primeiro prêmio Miss Van der Rohe de Arquitetura Latino-Americana, em 99. A reforma da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que lhe valeu o prêmio Miss Van der Rohe de Arquitetura Latino-Americana, em Barcelona, 2000. O Conjunto Arquitetônico Cais das Artes, em Vitória. E o Museu dos Coches, em Lisboa, entre outras tantas obras. Entre seus projetos, atualmente, destacam-se o conjunto do Museu de Zoologia, Arqueologia e Ciências da USP, a elaboração dos edifícios para abrigar o Museu de Arte Contemporânea, o MAC, o Instituto de Estudos Avançados, entre outras obras em andamento. Seus projetos e obras deram origem a importantes publicações organizadas por diversos colegas, alguns que atuam ou atuaram na FAO Mackenzie, como a professora Isabel Vilac e outros tantos aqui presentes. Em 2006, Paulo recebeu o maior prêmio de arquitetura do mundo, o Pritzker Arquitetura Prize, pelo conjunto de sua obra. Em 2016, ganhou o Leão de Ouro em Veneza, Itália, e o Prêmio Imperial de Japão. Em 2017, o Prêmio Royal Gold Medal em Londres, ou seja, estamos sendo premiados ainda. Isso é muito importante e muito bom. Sempre estabeleceu parcerias importantes com escritórios técnicos de São Paulo, de outros países, participando ativamente de atividades também educacionais. Recebeu inúmeros títulos
de professor emérito e doutor honoris causa. Em 2007, Paulo Mendes da Rocha recebeu o título de doutor honoris causa pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 10 anos depois, a FAO Mackenzie convida-o para dar início às nossas comemorações, as comemorações de seus 70 anos e do centenário do curso de arquitetura. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco. Obrigada. Está falando bem? Bom, com muita emoção que eu cumprimento afetuosamente a todos. Aos queridos amigos que sabem há quanto tempo estamos juntos e a quem eu devo tudo, afinal de contas, que fiz na vida, aqueles que participaram comigo dos trabalhos, a essa escola, os seus diretores, os seus comandantes, digamos, dos destinos futuros, e muito particularmente aos estudantes, sempre meus colegas. Eu acho que nós vamos fazer um debate aqui, não sei se cabe um grande discurso, mas, como faz algum tempo, alguns dias, que eu fui convidado, eu não posso esconder que pensei em dizer alguma coisa e, como diz todo pretensioso, gostei tanto do que eu pensei que eu vou dizer. Porque eu imaginei qualquer coisa como se fosse um breve script para um filme. Imaginei o seguinte, que para comemorar isso que estamos fazendo agora aqui, que é um aniversário, nós fizéssemos um banquete. Desses que sentam-se na mesa, como existe na literatura essa imagem tantas vezes, um extraordinário banquete, para o qual, comemorando o aniversário dessa instituição, dessa escola, da minha escola, tivéssemos convidado ilustríssimas e tantas poucas pessoas que pudessem sempre nos representar num momento como esse. Logo de início, entraria a extraordinária figura que seria o patrono desse banquete, a cabeça da mesa, o senhor Cristiano Stockler das Neves. Figura absolutamente extraordinária, formado, como todos sabem, na Pensilvânia e que voltou à sua terra natal, convencido que devia continuar, e fundou uma escola, que é a nossa faculdade de Mackenzie. Quando eu entrei nessa escola, era o mestre supremo, o professor, o exemplo. Antes de mais nada, como figura e personalidade íntegra, uma verdadeira presença educativa por si mesmo. Arquiteto brilhantíssimo, de visão acadêmica, digamos, mas nada mal para iniciar um curso de arquitetura, como um certo rigor, principalmente tendo atrás de si uma obra que demonstrava onde isso podia chegar. A estação da Sorocabana, que hoje abriga a nossa orquestra sinfônica. O Ministério da Guerra no Rio de Janeiro, uma construção extraordinária, na Avenida Getúlio Vargas, ao lado do antigo Palácio do Itamaraty, da Estação Central do Brasil, uma espécie de centro cívico da cidade do Rio de Janeiro, um homem muito extraordinário. Professor meu, em seguida, outro arquiteto estupendo, que vem chegando para esse banquete logo depois, e se abraçam, entra a figura extraordinária de Elisiário Baiana. Esse carioca que veio para São Paulo e se tornou professor, convidado pelo Cristiano,
dessa escola, entra para esse banquete com uma posição extraordinária. Para vocês lembrarem rapidamente, além da sua figura extraordinária como professor, como pessoa, é o autor, porque ganhou em concurso público o projeto, e é autor do Viaduto do Chá, uma espécie de matriz da cidade de São Paulo, do centro urbano de São Paulo, o Viaduto do Chá, do edifício da Casa Mapping, que até hoje está lá naquela esquina com o seu relógio, um homem absolutamente extraordinário. Em seguida, para esse banquete e para essa escola comemorar o seu aniversário, entra a figura de um engenheiro ilustríssimo, Roberto Rossi Zúculo, o homem que introduziu no Brasil, introduziu aqui, em São Paulo particularmente, o concreto protendido, como uma técnica especializadíssima, que exigia, inclusive, tecnologia aperfeiçoada, que ele trouxe e representava entre nós o sistema Freycinet, com todo o seu engenho, cabos, guindastes, cones de ancoragem, uma série de providências de uma engenharia útil, prática, eficiente, que ele exerceu com um brilho extraordinário, até hoje está aí homenageado com o nome Viaduto, etc. Depois, para o banquete, vem vindo uma figura que vocês tinham que conhecer, amorosa para nós, inesquecível, Pedro Corona, um artista, pintor, aquarelista de grande beleza suprema, cuja obra, inclusive alguns exemplos dela, estão nos acervos da Pinacoteca do Estado, até hoje, de São Paulo. Esse homem maravilhoso que pôs a questão artística num nível estupendo entre nós. E vem também, entrando para o banquete logo depois, nesse primeiro time, digamos, a figura muito extraordinária de um professor de uma cadeira árida, topografia, Serafim Orlandi. Por quê? Era tão capaz, esse homem professor de topografia, de fazer com que víssemos o que é a importância para a arquitetura da geomorfologia, do sítio urbano, do sítio onde estamos, da geografia associado à arquitetura, na sua conformação nítida e precisa, tal como possa ser até o famigerado levantamento topográfico, onde a coisa está instalada. Com esse time, nós aprendemos como quem inaugura um conhecimento num ato, num banquete, associação estupenda entre arte, ciência e técnica. Fantástico. Pouco depois, vem entrando juntos 3 já figuras que, na minha imaginação, foram precedidas por uma que faltou ainda. Por quê? Quando eu entrei na escola, uma das coisas que me surpreendeu foi, na parede, na parte administrativa dessa torreão que ainda hoje está aí, que é a sede da faculdade, uma fotografia de formatura, que foi também uma lição inaugural para mim, ao ver que a minha turma já de 60 tinha ali na parede um quadro de formatura de poucos anos atrás, com 5 pessoas. Quer dizer, a escola rapidamente passou de 5, 6, 8 alunos para 60. E mais tarde eu fui fixando, e uma daquelas figuras ficou o resto da minha vida muito associado ao meu trabalho, que era o arquiteto Plínio Crotty. Lá estava o Plínio Crotty naquele grupo de 4 ou 5 só formados. Veja você. Aí há um certo alarido, porque vem entrando para o mesmo banquete um grupo um pouco
alegre e falante, onde estava Fábio Moura Penteado, Pedro Paulo de Melo Saraiva e Alfredo Serafino Paisani. O Fábio Penteado é uma figura estupenda, meu amigo inseparável, construiu coisas belíssimas, como o centro, o Teatro ao Ar Livre de Campinas. Pedro Paulo de Melo Saraiva, sábio, inventou, criou um verdadeiro protótipo de edifício com estruturas belíssimas, que foi usado muitas vezes como modelo, como estrutura básica, fundante de habitação, principalmente, um sistema de uma estrutura muito bem modulada, fantástico, com uma viga de transição que fazia com que o apoio no chão fosse transformado em espaço urbano, uma coisa fantástica. Pedro Paulo de Melo Saraiva. E Alfredo Serafino Paisani, eminentemente com visão política, que fez com que se criasse, tornou-se o primeiro presidente do Sindicato de Arquitetos do Brasil, que deu origem ao CAU, que está aí, e quem sabe possa se dizer, inclusive, junto com o Instituto de Arquitetos, origem a esse Ministério das Cidades, que o nosso futuro deve ser muito ligado a tudo isso, na visão política do desenvolvimento do que seja o nosso projeto fundamental, a cidade. Depois, como quem não esperava ser convidado, vem uma dupla. Já alunos dessa faculdade, vêm juntos, os dois, são dois. Carlos Milan e o famoso, depois, pelo que deixou o Centro Cultural São Paulo, Eurico Prado Lopes. Entra Carlos Baixas Milan e Eurico Prado Lopes. O Carlos Milan chegou a ser meu contemporâneo na escola, um ano mais velho. Deixou uma obra belíssima, com o pouco tempo que viveu, apesar do pouco tempo. E Eurico Prado Lopes também, com o maravilhoso Centro Cultural São Paulo. Com isso, inaugura-se o banquete, que termina no momento em que todo mundo conhece o barulhinho da faca batendo no copo e pedindo licença, e levanta-se o patrono supremo, na ocasião, Cristiano Stocks das Neves, levanta, como é de praxe no banquete, no final, a taça e diz: feliz aniversário a essa escola maravilhosa, viva a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie. Viva! Foi esse o filme que eu inventei. Eu esqueci. Alô? Tá ligado? Ele esqueceu de dizer que, por último ainda, nessa festividade, entra o nosso querido arquiteto prestigiado e premiado, Paulo Mendes da Rocha, que nós temos a honra de recebê-lo aqui. Eu queria aproveitar e fazer Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta. Essa belíssima obra que você executou ao longo da sua carreira, sempre houve uma procura muito grande pela estética, pelos aspectos construtivos, pelos detalhes arquitetônicos que nós conhecemos. Qual é a sua avaliação hoje em relação a essa busca que você teve durante todo esse tempo? Olha, hoje nós vivemos um momento que talvez não seja justo dizer hoje, porque sempre talvez tenha sido assim, mas muito difícil no mundo. Portanto, diante do que você disse de maneira tão elogiosa, o que eu posso dizer a vocês, que o que fica, e deveria ficar mesmo, não estou me queixando, ao contrário, faço um voto para que fiquem vocês também, antes de mais nada, indignados e muito insatisfeitos, porque a cidade
que imaginávamos, nunca poderia ser como é, no mundo inteiro, inclusive hoje, um desastre. Desastre no sentido de tanto trabalho, tanto empenho, e ali não se realiza, afinal de contas, o desígnio fundamental da cidade, que é tornar o planeta habitável, porque por si mesma a natureza não é habitável, tem que ser transformada. E a transformação fundamental, acabamos de compreender, é a cidade. Isso não é novidade, eu sempre me lembro de uma coisa que me comoveu, impressionou muito, quando eu soube a primeira vez, que no 400, já em 1400, 1500, o Palladio já tinha dito, as cidades da antiguidade, a cidade antiga, eram feitas com monumentos. E eis que surge agora, disse ele, a monumentalidade da cidade. A cidade é algo que não existe ainda e imaginamos como o habitat humano ideal. Ali, nenhuma criança pode morrer de fome. Ali não há a exploração do trabalho do homem pelo homem. Ali não há a menor hipótese de violência. Isso se consegue não com arquitetura, porque ela não pode obrigar ninguém a se comportar assim ou assado, mas se consegue como expressão de uma consciência de condição humana que temos que procurar. Portanto, a grande questão diante dessa insatisfação hoje é a educação. Nós temos que lutar pela educação, transformar os sistemas anacrônicos com que se trata as crianças, inclusive. É mais fácil ensinar a uma criança o que é uma pedra amarrada num barbante, e o que é a força da gravidade, o fio de prumo, que é uma evidência. Toda criança faz barco de papel para pôr na enxurrada depois da chuva. Toda criança sabe empinar um papagaio, uma pandorga. Toda criança brinca com um peão. É muito mais fácil ensinar física elementar a uma criança, desde a alfabetização, do que a cortar coração no isopor, pintar de vermelho para dar de presente para o Dia das Mães. Isso é uma abstração estúpida. E nós continuamos assim, educando como quem engana, educando como o jesuíta fez com o índio, mostrando um espelhinho, sem contar a lenda de Narciso, que é a grande questão verdadeira, que está contida nessa experiência humana de ver a sua própria imagem. Portanto, a grande questão da arquitetura, ou de qualquer profissão no mundo, de qualquer atividade humana, essencialmente, é uma razão política para a transformação do que está aí. Nós, que somos americanos, ou seja, vivemos num território onde chegou a civilização ocidental há 400 anos, não é nada, em relação a uma Roma que tem 5.000 anos, a Paris, que foi uma cidade nova, foi fundada há 2040, 2050 anos. Ou seja, nós é que deveríamos saber mais do que ninguém, como experiência, o que era instalar o habitat humano na natureza. Portanto, a nossa ação fundamental, para que não fique só um resmungo de alguém penalizado, essa crítica, mas, ao contrário, a convocação para uma luta é a dimensão política de qualquer profissão que você possa imaginar, particularmente na arquitetura e no urbanismo. Eu penso assim. Paulo, é um prazer te receber aqui na minha escola também. Estou muito contente. Da minha experiência, é a primeira vez que eu encontro você aqui dentro do Mackenzie, a não ser uma vez numa sala de aula. Então, um grande prazer que você esteja aqui e seja esse arquiteto homenageado. Fiquei pensando nessas questões que você coloca, além desse maravilhoso banquete, que, de uma certa maneira, sinto a presença dessas pessoas, ou desses espíritos por aqui, né, que iluminaram a sua instrução, a sua educação, né? E essa questão da educação, que, sim,
muito importante, e também conjugada com a questão dessa dimensão política, sejamos nós profissionais, sejamos nós cidadãos, né? Eu queria tentar acrescentar a questão no sentido de algo que certamente aconteceu enquanto vocês estudavam, que foi a criação do IAB, que foi essa conversa entre, vamos dizer, a possibilidade de representação, né, desse profissional, né, diante, vamos dizer, da questão política, aí sim, colocada com essa representatividade pública. E aí eu acho que seria interessante colocar, se você quiser, essa ligação entre a educação, esse período de estudar aqui, e, ao mesmo tempo, a formação desse órgão tão incrível que foi o IAB, que acredito foi o primeiro, né? E depois o sindicato. Não sei bem a cronologia. Sim, essa dimensão política da atitude do homem em geral, do trabalhador, e muito particularmente daqueles que têm o privilégio de uma formação já de caráter superior, universitária, etc., essa dimensão política não pode ser exercida, não pode ter efeito a partir do nada. Exige algumas providências e organizações. Esse Instituto de Arquitetos, fundado no Brasil até certo ponto, de modo tardio já, eu não sei se foi nos anos 40, 30, por aí, não é? É um exemplo. Em 2010 fez 90 anos. Tem mais ou menos a idade de nós, de alguns de nós aqui ainda. Então, foi fundado esse Instituto de Arquitetos no modelo, inclusive, internacional, nos outros países já existia, justamente para reunir os arquitetos já formados e discutir essa questão sobre a política com que se ocupam os espaços. No fundo, é isso. Porque, para resumir, como é o caso hoje, não se deve fazer grandes discursos, vamos conversar. Mas, para resumir essa questão da política, é que fica o seguinte, como coisa já sabida, isso nós sabemos, é que podemos ter certeza que não podemos saber, muito menos ensinar, exatamente o que fazer. Mas podemos, por outro lado, ter absolutamente certeza do que não se deve fazer. Essa é uma questão interessante de considerar. Porque, então, tudo que fazemos é uma experimentação, e por aí vamos andando, mas na direção daquilo que já foi organizado entre nós como um horizonte possível. Isso sim, por aqui. Por aqui, não. Não pode dar certo. Para que vocês tenham ideia e não fique isso um discurso assim no ar, vamos fazer o que se faz sempre na escola. O professor diz, depois de uma dissertação desse tipo, que ficou um tanto abstrato, como não sei exatamente o que fazer, mas posso saber exatamente o que não fazer. Diz o professor, comumente nas escolas. Por exemplo, é assim, sem a verticalização, a construção vertical, que o elevador é que resolveu, inclusive, a questão, a cidade contemporânea não poderia existir, porque as suas grandes virtudes, transporte público, rede elétrica, telefonia, distribuição de água potável na torneira em cada casa, rede de esgoto para colher os dejetos, só se consegue com eficiência e projeto e administração possível com a concentração que a verticalização permite brilhantemente. Digamos, está lá o edifício vertical. Entretanto, se você tira uma casinha que está no lote, que é o traçado original da cidade, a rua com o loteamento para se fazer casinhas,
você tira uma casinha e ali faz um prédio, e se tiver lucro, você tira outro e faz outro prédio, é um desastre. Para verticalizar, o solo tem que ser modificado. Um outro desenho do chão deve surgir para que a cidade tenha êxito, que garanta a fluição do pedestre no chão, etc., etc., e a verticalização, como a concentração desejada e assim por diante. O pior da repetição do erro é que existem brilhantes exemplos daquilo que teria sucesso. Entre nós, por exemplo, eu já disse isso 1000 vezes, mas vou repetir hoje, para quem nunca tenha ouvido. Existe o Copan, como exemplo muito interessante de implantação, e o chão onde há restaurantes, bares, cinemas. A cidade flui e as casas estão ali em cima, principalmente no mesmo prédio, apartamentos de 40 metros quadrados e apartamentos de 100 metros quadrados. Não é o tamanho do apartamento que distingue se é casa de pobre ou casa de rico. E outro exemplo extraordinário é o Conjunto Nacional, que é o único quarteirão na Avenida Paulista em que você pode andar tranquilamente, olhando as vitrines, etc., como é costume e uso e gozo da população que vive numa cidade. Existe no térreo também cinemas, cafés, etc. O prédio, os escritórios estão lá, etc. Porque toda a quadra foi destinada a um projeto só, belíssimo projeto, inclusive, do nosso querido Davi Libeskind, meu grande amigo. Não, é verdade, éramos muito amigos. Eu estava me esquecendo, no momento, o nome Davi Libeskind. Veja vocês. Portanto, como é fácil compreender que pode não se saber exatamente o que fazer, então, por exemplo, faço assim. Porém, sei que o que não se deve fazer é tirar casa por casa e fazer um prédio, etc., etc. É isso que eu queria responder para você. Paulo, você está colocando... Alô? Uma questão fundamental, que é a questão do ensino. Quer dizer, na verdade, quando a gente ensina arquitetura, nós não dizemos o que os alunos devem fazer, mas nós indicamos caminhos. Qual é o papel, eu queria te perguntar, você, na sua prática de professor, principalmente o papel do ateliê, né? Porque o nosso ensino ele é diferente. Né? O ensino de arquitetura e urbanismo, ele exige a prática do ateliê, ele exige o contato próximo do professor e aluno, o contato do projeto. O projeto é construído no dia a dia, na sala de aula, com orientação do professor, mas, ao mesmo tempo, com a capacidade dos nossos alunos serem protagonistas e serem ativos, proativos, no sentido de buscar caminhos. Queria ouvir um pouquinho você, como professor, no sentido do papel do ateliê. Isso para a gente é bastante importante. Bom, estão me chamando muito de professor, mas eu preciso confessar que eu, se estivesse na escola, estaria aprendendo com a juventude que está aí, porque é muito difícil você dizer o mundo de hoje exatamente como será. Nós estamos numa situação, porque eu mencionei a nossa posição americana, etc., os 400 anos. Entretanto, nesse momento, o mundo inteiro está passando pelos mesmos problemas. Como quem diz, o colonizador está pagando os pecados de ter cometido as barbaridades que cometeu, seja na África, seja aqui na América, coisas tão desastradas quanto a exploração de um lugar em vez da instalação realmente da civilização em novos espaços. Não é? É difícil você se imaginar professor. Nós estaríamos envolvidos necessariamente, por isso eu fiz esse apelo tão nítido sobre a questão política, numa assembleia de discussão, o que fazer. Porque a questão é, sem dúvida, mundial. Não é mais agora
uma questão de país atrasado ou país adiantado. A Europa não conseguiu sair do estado de guerra, da última infame e horrível guerra. Não se consegue, eles não conseguem. A União Europeia estão em conflitos, etc, etc. Temos que serenamente pensar em que direção deveremos nos juntar para discutir o futuro da nossa espécie. As transformações são brutais, fala-se vulgarmente nos meios de comunicação e coisas assim, evidentes, sem dúvida, que são modificações extraordinárias. Porém, é preciso não esquecer as transformações que apareceram, surgiram claramente, sempre estavam aí, mas surgiram claramente agora na questão da sexualidade, por exemplo, nas relações masculino e feminino. Se o mundo está convencido, os humanos, que o planeta não suporta a população mais se ela dobrar, controlar a natividade transforma as relações, modifica completamente as relações, como já modificou entre homem e mulher. A posição da mulher não é uma posição de igualdade do homem, é uma posição de voz política em igual valor, mas sempre o feminino é feminino, o masculino é masculino, e nós estamos nessa relação em conflito e com novos horizontes naquilo que sempre foi fundamental, instrumento ou fator de conflitos na nossa mente, as relações afetivas, o ímpeto da sexualidade, transformações violentíssimas que deveríamos colocar como discussão, não para influir no degrau da escada, não se trata disso, mas de uma questão de conceito que temos de nós mesmos, aquilo que se chama formação da consciência e da linguagem. E a ideia de uma liberdade absoluta para aquilo que chamamos projeto e planejamento. O espaço do planeta tem que estar disponível para os planos e projetos que pareçam para uma assembleia coletiva, sempre interessantes e indiscutíveis para fazermos. Veja vocês aqui na América, eu tenho um pouco de... ou já não tenho a essa altura, porque estou falando, mas teria que ter pudor de repetir tanto a mesma coisa. Mas quando eu percebo, eu já estou falando aquilo, entretanto, agora tenho que continuar para completar o que eu queria dizer aqui na América. Não tem cabimento até hoje nós não termos várias ferrovias, seriam principalmente ferrovias, enquanto caminhos e estradas, que ligassem o Atlântico ao Pacífico. É um absurdo você ficar, o Brasil condenado à África e o outro lado condenado ao Pacífico. Nós temos que cruzar os nossos trabalhos, etc, etc. Se você fizer essas ferrovias, teria que fazê-las em parceria com os outros países. Sem dúvida nenhuma, você não vai invadir o outro país para passar por lá, Peru, Bolívia, Chile, que seja. Aonde passariam essas ferrovias? Como se atravessaria os Andes? É indispensável. E essas ferrovias haveriam de amparar, por necessidade, inclusive, inúmeras outras cidades. Jamais apareceria uma São Paulo com 20 milhões de habitantes, uma monstruosidade, fruto de erros, de concentração, em vez de planejamento territorial mais amplo. É essa política que temos que defender como lição primordial nas escolas de arquitetura. Como não navegar os rios de modo intenso, como é navegável o Ruhr da Europa, como é navegável o sistema Volga-Don na União Soviética, na Rússia. Como não navegar? Os nossos rios não são navegáveis. E você só pode navegar um rio que nasce num país, passa para outro país, volta para outro país, como é o nosso sistema Paraná-Uruguai, como é o sistema amazônico, sem parceria com os outros países. Ora,
Esses planos em parceria significariam, antes de mais nada, a construção da paz na América Latina. Jamais conflitos de fronteira, ao contrário, os projetos fundamentais que iriam desencadear novas cidades, novas frentes de trabalho, uma distribuição justa da população no território, e não essas concentrações aberrantes, porque só há trabalho lá. Aqui em São Paulo, sem nenhum escrúpulo, não se dizia operário. Para falar em obra, você dizia baiano. Era tudo baiano que vinha para cá. Por quê? Porque deixavam a família passando fome lá, tinham que sair de lugares abandonados. O meu pai foi engenheiro formado em 1920. 2 anos depois de formado, em 1922, ele foi pelo Departamento de Obras Contra-Secas, DENOX, construir o açude de Cruzeta, no Rio Grande do Norte. Em 1920, até hoje está lá a seca do Nordeste e não se resolve nada. Ou seja, esse imobilismo político cria uma rota de desastre onde a nossa profissão fica amofinada, condenada a especulações supérfluas de estilos, modos de fazer o particular quando o erro está na falta justamente de um plano fundamental de ocupação dos espaços. Isso a Faculdade de Arquitetura, as escolas de arquitetura têm que dizer em nome da universidade, do ensino e da educação. Essa é a minha opinião sobre essas questões. Som. Queria te perguntar, aproveitando esse gancho que você falou da identidade americana, de que forma essa identidade americana dentro da arquitetura e do urbanismo aproveitando o gancho... Está ouvindo? Está ouvindo agora? Quer que eu fale aqui depois? Não, pode falar. De que maneira que essa identidade americana, no contexto da arquitetura e do urbanismo, pode superar um discurso de referências que são predominantemente europeias ou norte-americanas? Deu para entender? Entendi. O que eu quero dizer com o americano, não é isso? Então, sim. Vocês entenderam o que ela perguntou. Primeiro, a ideia não é superar. Quando você conversa e expõe uma ideia, não é para superar a ideia do outro. É para ouvir, então, o que o outro tem que dizer em réplica. É para discutir a questão. E quando eu falo América, não é para distinguir da América do Norte. Eu digo América, toda a América, enquanto episódio histórico que apareceu para o mundo ocidental, a chamada cultura ocidental, com as navegações. Dizia-se, há 400 anos atrás, é ontem, não é nada há 400 anos. O homem que dizia que o planeta era um calhau, uma esfera praticamente, girando desamparada no universo, submetida às leis da mecânica celeste, e que, portanto, se você navegasse, podia dar a volta no mundo e iria encontrar, se houvesse outras terras, como os navegantes fizeram e encontraram. O homem que dizia isso chamava-se Galileu e foi condenado à fogueira por dizer isso. Hoje o cientista recebe o prêmio Nobel. Quer dizer, os tempos mudaram. E essa América, contrariada quanto à ideia de que não existia, pelos navegantes que tinham a coragem, porque sabiam já, por observação de estrelas, aquilo que a navegação ensina, e se calavam, e navegavam, chegaram nessa América. É essa América que eu me refiro.
uma novidade que não se sabia e como aquilo foi tratado. O plano crítico desse episódio é que leva a algumas considerações, como as que eu estou fazendo, sobre erro e acerto, o que não sabemos exatamente como fazer, mas sabemos o que não fazer. Destruir a América, ver na América simplesmente fonte de riqueza para rapinar-se, pegar aqui tudo que havia, seja café, seja pau-brasil, seja diamantes e ouro, levar embora e massacrar. Principalmente o que os espanhóis fizeram na costa pacífica, civilizações fantásticas, como os incas, os astecas, foram destruídas, cidades inteiras, arrasadas, para que pudessem rapinar e levar tudo embora. Isso foi feito na África. O mundo está pagando isso. Essa discussão hoje é mundial e encontra a solidariedade mundial discutir essas questões. A Europa está enfrentando os mesmos problemas. A França não sabe o que fazer com os argelinos. A Espanha não sabe o que fazer com os marroquinos. A Holanda não sabe o que fazer com os habitantes de Sumatra, de Bornéu, que são as colônias que foram destroçadas, estraçalhadas. O Congo belga com a Bélgica, o que é o Congo belga? O que se fez com tudo isso? Estamos revendo e tentando inverter essa rota do desastre. É essa América que eu falo. É esse americano que somos nós, que nunca conseguimos dizer aquilo que podíamos dizer sobre esses novos territórios. Não se trata de suplantar a cultura europeia. Já não é uma cultura europeia, é a cultura do colonialismo, da exploração do planeta como quem come, sem saber a consequência que aquilo pode ocorrer, pode desencadear dessa atitude predadora em relação à natureza. A natureza, para nós, não é uma paisagem. Para nós arquitetos, para nós estudiosos, a natureza é um conjunto de fenômenos. Mecânica dos fluidos, mecânica dos solos, força da gravidade, rotação da Terra, etc. É isso essa que é a América que eu falo. Mesmo porque somos europeus, não somos americanos. Nenhum de nós é caduveu, nenhum de nós é índio nativo daqui. Somos todos alemães, italianos, franceses. A minha mãe é italiana, a família do meu pai é portuguesa, de origem portuguesa. Nós somos europeus. Eu digo América, não dos americanos, América que todos nós descobrimos e destruímos. Essa voz da América pode ter uma força, porque diz ele tem uma experiência, vamos ouvi-lo. Até certo ponto, o Brasil fez muito disso, com essa arquitetura que é, até certo ponto, em alguns aspectos, respeitada lá fora, porque ela se tornou, sobre alguns aspectos, um exemplo ou outro, um tanto criativa em relação a essa arquitetura acadêmica europeia. Isso está desencadeado agora com muita força no mundo todo. Prepare-se para isso. Devemos nos preparar para isso. Eu, inclusive, não sei nada. Vocês é que têm que saber. O futuro está na mão de vocês, aqueles que vêm vindo, é ou não é? Nós somos muito breves, os vivos ao mesmo tempo. Não é nada o nosso tempo de vida. 70, 80, 90 anos de vida útil, na história da humanidade tem 4 milhões de anos, o gênero humano. A nossa experiência é muito antiga, tem que ser muito antiga. Portanto, vou te repetir também uma coisa que eu digo sempre, mas veja vocês, os mais jovens, ou por acaso, se alguém nunca ouviu, se não é uma beleza, essa reflexão de filósofos. Não fui eu que inventei. Diz assim, diante dessa reflexão última que eu fiz, todos nós sabemos que vamos morrer. Entretanto, sabemos que não nascemos para morrer.
Nascemos para continuar. Essa é a força da ideia da educação. Fala agora ou não vai falar nunca mais. Eu queria, na verdade, acho que a gente está aqui num bate-papo muito gostoso e, no fundo, o que você está nos colocando, Paulo, é uma perspectiva para essa juventude de transformação. Nós estamos num momento em que o mundo, acho que você está formado desde 54 a 60 anos? Mais ou menos. 60 e... quase para 60 anos. E isso faz com que a gente pense... Naquele tempo, nós tínhamos um Brasil ainda rural, predominantemente rural. São Paulo era uma cidade ainda bastante reduzida, e passamos, em 50, 60 anos, um processo de transformação bastante intenso, e as nossas cidades, que deveriam estar aí extremamente vibrantes, elas estão com todos os problemas que nós estamos aí enfrentando. Isso nos faz pensar que o papel do arquiteto e urbanista é um papel bastante importante. É um papel ainda cada vez mais bastante importante. Eu queria que você colocasse este papel para os seus meninos. Qual é o papel que você vê para a arquitetura e urbanismo para o Brasil de amanhã? Bem, é uma disciplina no âmbito da universidade da maior importância, a discussão de arquitetura e urbanismo. Antes de mais nada, como papel. É preciso saber que não é necessário que você saia construindo prédios ou projetando prédios. Se você imaginar o que se chama gestão da nossa sociedade hoje, o que há no serviço público de ocupação, empregos, ocupação, atividade para arquitetos em transporte público, em rede de distribuição das formas indispensáveis para a cidade, de água, esgoto, telefonia, o transporte, a distribuição no espaço das atividades humanas, é uma coisa fantástica para saber aonde nós vamos ter atividades. Por outro lado, como exemplo, históricos, você pode estudar arquitetura para fazer cinema, você pode estudar arquitetura para fazer teatro. É uma forma peculiar de conhecimento. Não é necessário que você se ponha absolutamente a construir pilar, viga e parede, em hipótese alguma. Entre outras razões, é porque uma das questões interessantes para considerar é que, se essa cidade terá que ser transformada, já que ela é desastrada, com certeza não será com demolição e reconstrução, mas com ocupação de outro modo, dos mesmos edifícios, das mesmas instalações. O que há de fantasticamente criativo, inventivo, nessa forma de viver que está na frente para nós, e principalmente na educação, é incomensuravelmente amplo enquanto quadro de atividades e trabalho. O arquiteto não está destinado simplesmente a fazer janela, parede, quarto, cozinha, banheiro e porta de entrada. Não é isso. A transformação dos espaços exige uma reflexão de caráter projetivo, de pôr como a ideia para que a coisa se realize de uma forma tão ampla quanto possa ser a navegação dos rios, a construção de novas cidades, a modificação dos sistemas, o homem do campo, que foi mencionado aqui. Bem, mas hoje não existe mais o trabalho de campo que obrigue o homem a morar no campo.
Existe uma atividade de produção de alimentos, etc., maquinário e coisas extraordinárias, em que o homem sempre haverá de morar em cidades e não mais no campo. Essas transformações fazem com que seja o universo chamado arquitetura e urbanismo um campo de especulações tão vastos quanto possa ser o cinema, o teatro, a literatura. É bom estudar arquitetura se você quiser ser escritor, por que não? Por exemplo. Portanto, é preciso também não confinar as atividades na especificidade profissionalizante daquilo que se chamava, sempre se chamou, inclusive, até hoje, se chama curso disso e curso daquilo. O conhecimento é um amplo espaço de manifestação da vida humana e da notícia que você quer dar ao outro. Há muita forma de discurso, além de simplesmente a construção arquitetônica, ou o valor arquitetônico da construção. Passa a palavra para o professor Sami. O colega acabou de dizer que o homem está condenado a viver na cidade, não viver mais no campo, com o que eu concordo inteiramente. Porém, o que a gente está assistindo hoje é um assodamento com relação a viver na cidade. Ou seja, nós estamos vendo alguns edifícios sendo transformados em painéis de plantação, em fachadas. Pergunto, qual é a sua opinião sobre isso? É muito difícil falar, porque a minha opinião é muito antipática sobre isso. Eu acho uma besteira que não tem tamanho. Você destruir a Amazônia e ficar plantando jardim nas fachadas dos prédios, isso é uma tolice. Os franceses, para não pensar... Os franceses cometeram abertamente, na minha opinião, essa tolice. Fizeram manifestações, até contato conosco aqui no Brasil, houve isso. Chamaram uma grande operação na cidade de Paris, chamada tropicalização de Paris, fazer jardim no teto de todos os prédios, etc. Isso é uma idiotice para quem destruiu a Argélia inteira, como a França fez. É uma espécie de pagar as penas de uma maneira tola dos erros que cometeram com a política colonial no mundo inteiro, os europeus. A parte de vegetação, o mundo da botânica no planeta é uma coisa de uma maravilha total. Não é para se plantar trepando nas paredes dos prédios, etc. Provavelmente a umidade vai fazer mal à própria construção, vão aparecer uma série de problemas. É uma estupidez enquanto se destrói a Amazônia. Por exemplo, no nosso caso particular, eu penso assim, é uma tolice que não tem tamanho. Oi, eu acho que seria interessante que a conversa sua hoje, e que hoje não, diria que muitas vezes, essa questão de que a grande construção humana é a cidade, né? A nossa obra coletiva por excelência é a cidade.
Eu acho que gostaria que você falasse um pouco sobre a questão da vida pública na cidade, não necessariamente ligada a espaços públicos desenhados para isso, mas essa, vamos dizer, essa dinâmica, esse movimento que em São Paulo me chama muito a atenção, de como, apesar da cidade estar sucateada por uma série de obras e abandono, como tem uma vida pública muito intensa nessa cidade. Não sei se você gostaria de falar um pouco sobre isso. Vocês estão vendo que é uma exibição difícil o que estão fazendo comigo, porque minha querida amiga Isabel, são coisas difíceis de dizer, principalmente assumindo a responsabilidade que deve se assumir, falar para vocês, principalmente jovens. Cuidado com o que diz o outro, eu posso dizer bobagem, mas sem me preocupar se é bom dizer ou não, a verdade, entretanto, tem sempre algum valor. E eu posso garantir que é verdade porque, apesar de estar disposto, se for o caso, a mudar de opinião, mas, de qualquer modo, atualmente o que eu penso diz que essa história do público, do espaço público, etc., tem me cansado um pouco, porque a nossa existência, desde que nascemos, tem uma dimensão pública. Não existe, no conceito de arquitetura, espaço privado. Se é espaço, a palavra espaço quer dizer público. Não existe espaço privado. Veja se eu não posso ter razão. Eu sozinho, não como teoria para vocês aceitarem. Dizer assim, esse maluco diz isso porque ele pensa como? Eu vou dizer como eu penso. Quanto a isso, nada mais privado, ninguém pode negar. Eu disse que não há espaço. Há nada mais privado do que a mente, a nossa mente. Ninguém pode saber o que eu estou pensando. Eu posso pensar o diabo e ninguém vai saber. É verdade ou não? É verdade. Entretanto, tudo que se pensa, se procura imediatamente publicar. Imagine você que uma figura como Shakespeare nunca tivesse publicado nada e tivesse, entretanto, pensado tudo que se sabe que pensou, que está na obra que ele escreveu. Mas se ele nunca tivesse publicado, escrito, para que publicasse, inclusive, tornado público, aquilo simplesmente não existiria. Não existe nada privado. O que é privado ainda não existe. Para existir, tem que ser publicado, público. Queira vocês ou não. Queira eu ou não. É pura verdade. As coisas que eu disse, se eu não dissesse nunca, não existiriam. Portanto, não é espaço. Se torna espaço um pensamento, uma notícia, um poema, uma dança, quando se publica. Por que diabos, se o cara se mete a dançar trancado num quarto, alguém que vê diz, ficou louco? E quando se põe a dançar aqui no palco, nós aplaudimos. Porque só se dança de modo público, não tem sentido você dançar privadamente. Tudo que fazemos é um discurso público, queira ou não. Eu penso assim. Portanto, a cidade é o lugar, é a universidade por excelência. Se alguém perguntasse, isso não se faz, mas pode se fazer como um exercício, um jogo. Qual a essência da arquitetura da cidade? A cidade é feita para quê? Não há uma resposta para isso.
Mas, como brincadeira, você pode inventar essa ou aquela resposta, desde que seja razoável. Uma que me parece muito razoável é dizer: a razão da cidade é que possamos conversar uns com os outros. Você imaginou o homem, existiu esse homem, que não sabia da existência do outro há 2 milhões de anos atrás, há 1 milhão de anos atrás? Os homens não tinham ideia do outro, de que havia um outro, em outro lugar, outro grupo que seja, para não dizer nenhum outro. A cidade é feita para que possamos conversar, antes de mais nada. É só para isso. É fundamentalmente para isso. Vitória, eu vou passar a última pergunta para a Vitória e aí a gente vai caminhando para o fim. Alô, alô? Consegue me ouvir? Não. Sim. Eu queria saber de que maneira... aumentaram o som agora. De que maneira que... De que maneira ter estudado arquitetura e urbanismo modificou a sua visão de mundo e a sua visão de si mesmo? De que maneira ter estudado arquitetura e urbanismo modificou sua visão de mundo e sua visão de si mesmo? Preciso de um tradutor aqui. É isso? Não tenho a menor ideia. Bom, eu queria agradecer imensamente, em nome da faculdade. Nós estamos aqui caminhando para o fim. Queria agradecer imensamente, em nome da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, a sua presença aqui com a gente hoje. Eu acho que essa conversa, ela é, para nós, um momento muito especial e enriquecedor. Porque, no fundo, acho que a pergunta embora você não tenha a mínima ideia da resposta da Vitória, o jantar que você descreveu, o grande encontro que você descreveu hoje aqui para nós, nos remete à memória do que nós temos dessa escola. E, com certeza, isso, ao longo dos anos, transformou a sua vida. Então, eu queria te agradecer muito, em nome de todos, e te oferecer aqui um presente e uma homenagem. Este quadro foi pintado, uma aquarela pintada pelo professor Silvio Stefanini, que está aqui presente. Cadê o Silvio? Uma salva de palmas. E a gente queria te oferecer em nome da escola. Aqui também tem um certificado feito especialmente pelos professores, pela professora Pérola e demais professores do curso da extensão. E um presente também, uma publicação da nossa editora, que aqui conta a história do Mackenzie, o Mackenzie em 3 séculos. Espero que você goste. Eu não vou abrir para debate, tá? Senão vai ficar muito extenso para você, está muito cansativo. Então, vamos aqui, uma salva de palmas para o nosso arquiteto Vitória.